Seja bem-vindo à 23ª aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, no capítulo 22 dos Juramentos Legais e dos Votos, nós abordaremos as seguintes questões, algumas delas. Qual a diferença entre juramento e voto? Qual a importância deles? Como e quando os juramentos e votos devem ser feitos? Há situações em que aqueles que os fizeram podem ser desobrigados de cumpri-los? Essas e outras questões serão levantadas e estudadas no capítulo de hoje. Vamos lá? No parágrafo 1º, nós temos o seguinte enunciado. O juramento legal é uma parte do culto religioso, conforme Deuteronômio 10:20, em que o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. Vamos entender isso melhor. O juramento legal, isto é, lícito, feito de acordo com a lei, ele, por sua designação, juramento legal, ele se distingue de outros juramentos feitos e de forma irrefletida e fraudulentamente. No dia a dia as pessoas podem fazer juramentos, mas os fazem de forma irrefletida e isso é pecado. Fazem de forma fraudulenta, ou seja, sem a intenção de cumpri-los. Isso é perigoso. O crente, a palavra dele tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, disse a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós juramos e prometemos. Em se tratando dos juramentos feitos durante o culto, então vemos que ele é um elemento do culto. Em ocasiões próprias e com toda a solenidade, diz ali o catecismo, o crente diante da igreja assume um compromisso futuro com Deus. O juramento é algo que você promete fazer no futuro, algum tempo depois. Por exemplo, ao fazer a sua pública profissão de fé, ao se casar, ao batizar os seus filhos, ao ser ordenado ao oficialato ou ao pastorado. Essas são as principais ocasiões em que um crente faz juramentos num culto. Por isso, elas são solenes e devem ser levadas com máxima responsabilidade. Outra verdade sobre os juramentos feitos durante o culto, os juramentos solenes, é que eles têm a Deus como testemunha da sua veracidade. Ao se comprometer diante da igreja e da presença de Deus, aquele que faz o juramento, ele invoca o nome de Deus como sua testemunha do que ele está afirmando ali em juramento. Por isso é muito sério quando você chama Deus por sua testemunha. Nós podemos estender essas verdades para aqueles juramentos, tais como os que são feitos na presença de um juiz ou de um júri. Não é muito comum isso aqui no Brasil, mas nos filmes americanos a gente vê isso, um júri americano, onde alguém apresenta-se diante do juiz e faz ali então os juramentos com a mão sobre a Bíblia. São juramentos solenes, são juramentos que nós não podemos nos descuidar deles, porque estamos invocando a Deus como testemunha da veracidade deles. Também, esses juramentos, eles têm a Deus como juiz da intenção e da conduta da pessoa. Eu não posso julgar o coração de ninguém, mas uma vez que eu faço um juramento diante de Deus e não cumpro esse juramento, eu estou trazendo Deus como juiz. Uma vez que ele também é testemunha do que eu jurei, ele também julgará as intenções do meu coração e a minha conduta. O que deve ficar bem claro aqui é que aquele que contrai um juramento invocando a Deus como testemunha, é que ele também será o juiz de sua conduta, caso esta seja fraudulenta, mentirosa, quando a pessoa deixa de cumprir o voto, aquele voto que a pessoa faz sem a intenção de cumprir. Deus é o único que conhece não só a conduta da pessoa, mas também as suas intenções, as suas motivações. Quando alguém faz um juramento que não pretende cumprir, já está pecando diante de Deus e receberá dele o severo juízo.
Em nossos dias vemos isso especialmente com o casamento. Pessoas dizem assim, eu vou me casar, mas se não der certo, eu me separo. Então, para que ela vai fazer votos diante de um ministro da palavra ou diante da igreja de Cristo ali presente? Por que ele vai fazer votos, então, se não pretende cumpri-los? Isso é muito sério, irmãos, isso é muito grave. Invocamos a Deus como testemunha e como juiz ao mesmo tempo, quando nós fazemos votos perante Ele. O parágrafo 2º declara: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Neste parágrafo, nós vemos a relação que há entre o nome de Deus e os juramentos. A primeira verdade que fica evidente para nós é que só podemos tomar o nome de Deus em juramentos verdadeiros. Tendo em vista que num juramento o objetivo é honrar e glorificar o nome de Deus, então aquele que invocar o nome do Senhor num juramento deve cumprir esse juramento. Não há pecado em invocar o nome do Senhor e tomá-lo num juramento, mas haverá pecado se esse juramento não for cumprido, como nós já vimos. Ao provar a veracidade do que foi jurado e prometido, o crente mostra aos homens que ele teme a Deus e quer honrá-lo. E ao fazer então um juramento, invocando o nome de Deus, o crente deve ser diligente em cumprir esse juramento. Seja qual for o juramento que você fizer, no dia da sua profissão de fé, você fará juramentos diante de Deus e diante da igreja. Preste muita atenção a esses juramentos que você fará. Isso é muito sério. Tem o objetivo de honrar a Deus e de glorificar o nome dele. Outra verdade que destacamos aqui é que jurar por qualquer outra coisa é tão pecado quanto tomarmos o santo nome de Deus em vão. No terceiro mandamento, Deus nos proíbe de tomar o seu santo nome em vão, isto é, sem o objetivo de glorificá-lo e honrá-lo diante dos homens. Não há outro nome mais elevado e mais sublime do que o nome de Deus. E ele mesmo, quando fez juramentos, empenhou sua palavra tomando o seu próprio nome. Lá em Hebreus 6, versículo 13, está escrito: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Mas ali, no nosso parágrafo, há uma referência que eu quero trabalhar um pouco com você, que é a referência de Mateus 5, 33 a 37. O Senhor Jesus nos ordena a que nunca façamos juramentos tomando os céus, a terra, nem Jerusalém, nem por a nossa própria vida, como fazer juramentos envolvendo esses elementos. Ele não nos proibiu de juramentos por Deus, desde que o façamos com base no que já foi dito anteriormente, a seriedade e a solenidade dos juramentos em nome de Deus, desde que se faça com o objetivo de honrar e glorificar a Deus. Por que então não devemos jurar por nada? A resposta está no verso 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que ele está dizendo aqui com isso é que a palavra de um filho de Deus deve expressar a verdade. O que um crente diz não deve causar qualquer dúvida, nem a necessidade de que outros confirmem o que ele está dizendo. O caráter de um filho de Deus deve expressar o caráter de seu Pai Celeste. Assim como Deus é verdadeiro e é a verdade, também nós devemos ser verdadeiros em nossas palavras e em nossos juramentos. No parágrafo 2º, nós vemos outras ocasiões em que podemos e devemos fazer juramentos. Como já pontuamos no parágrafo 1º, os juramentos podem ser feitos também em ocasiões que não sejam de culto a Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram juramentos sendo feitos. Todas as vezes que formos
obrigados por uma autoridade legalmente constituída a fazer juramentos relativos a assuntos de gravidade e importância, nós devemos então fazer esses juramentos. Fora dessa exceção, devemos evitar os juramentos. Lembre-se, quando alguém chega para você e diz assim, mas eu juro para você que é desse jeito, é bem provável que você esteja diante de um mentiroso, né? A sua palavra não precisa de reforços. Se você é verdadeiro, o que você disse está dito. O que você prometeu, você vai cumprir. É assim que se comporta um filho de Deus. O terceiro parágrafo da nossa lição diz: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser a verdade. Ninguém deve obrigar-se por juramento a qualquer coisa que seja ou que acredite ser boa e justa e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. Então, aqui, neste parágrafo, nós vemos, primeiramente, que o juramento é uma questão de consciência e verdade. Antes de fazer um juramento, o crente deve refletir muito sobre isso, pois o objetivo, o propósito do juramento é honrar a Deus e glorificar o nome dele. Ele deve estar plenamente, o crente deve estar plenamente consciente de que está fazendo algo verdadeiro. Fazer um juramento com base numa mentira, quer na intenção, quer nas palavras, é loucura, pois está invocando o juízo de Deus para si. Ainda neste parágrafo, nós destacamos a questão da necessidade dos juramentos. Jurar sem necessidade é pecado. Os juramentos não são necessários, mas se eles forem exigidos por autoridades devidamente instituídas, em ocasiões devidamente lícitas e solenes, então nós devemos jurar. Mas não devemos jurar em qualquer ocasião, por qualquer motivo ou a bel prazer, né? Repito, aquela situação da pessoa que jura por qualquer coisa que ela está falando. Não, mas eu juro por isso, eu juro por aquilo. Coisas banais. Tal pessoa está dando provas evidentes de que não merece a nossa confiança e de que está mostrando-se mentirosa, né? A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Que passa disso vem do maligno, disse o Senhor Jesus. Isso deve ficar bem claro nessa lição para nós. Devemos jurar, mas somente em ocasiões solenes e por autoridades devidamente instituídas e competentes. E por isso mesmo, recusar-se a jurar quando necessário é pecado. Você está diante de uma autoridade, está diante de uma ocasião que é necessário você jurar e você se recusa a fazer. Por exemplo, muitas seitas, como as Testemunhas de Jeová, um exemplo, eles proíbem os membros da sua seita de jurarem pela bandeira, fazerem juramentos pela pátria, porque, segundo eles, isso é idolatria, né? Além de ser um crime, é também um pecado deixar de jurar quando uma autoridade competente exige que seja feito. É claro que só devemos jurar em função de algo que seja justo e bom. Quando uma autoridade exigir de nós um juramento que afronte a palavra de Deus e não condiga com a verdade e a justiça, devemos desobedecer. Pois como disseram Pedro e João ao Sinédrio, lá em Atos 4:19, antes julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. E depois eles disseram aos apóstolos, lá em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obviamente, a autoridade maior na nossa vida é Deus, mas ele deixa autoridades sobre as quais nós estamos tutelados. E se essas autoridades exigem de nós um juramento lícito, correto, numa ocasião justa e solene, então nós devemos jurar, nós devemos empenhar nossa palavra em juramento para a glória de Deus. No parágrafo, nós lemos:
O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Vamos entender esse parágrafo melhor? Primeiramente, nós destacamos, então, que a omissão de parte da verdade no juramento é mentira. E uma meia-verdade é uma mentira completa, né? A omissão, então, não pode haver. Por isso, quando o catecismo diz, né, por sentido comum e claro das palavras, e sem equívoco ou reserva mental, quer dizer que todo juramento não pode omitir em momento algum a verdade dos fatos e nem mesmo distorcê-los a fim de conseguir alguma coisa. Um exemplo disso é quando alguém diz apenas parte dos fatos que são conhecidos de todos, mas omite intencionalmente outros fatos. Isso nos deixa, isso não deixa de ser uma forma de mentira, né? Uma meia-verdade é uma mentira completa. Ainda que em nenhum momento alguma mentira tenha sido proferida, a omissão de parte da verdade é uma forma de mentira completa, pois induzem as pessoas que ouvem o juramento a crerem em algo que não expressa a verdade completa. Você está induzindo as pessoas a acreditar em algo que é mentiroso, ainda que elas acreditem ser verdadeiro, mas é algo mentiroso porque você está colocando apenas parte da verdade ali. No final do parágrafo 4, nós vemos então a obrigação do cumprimento de um juramento. Ninguém deve ser obrigado a um juramento quando não se tratar de uma exigência feita por uma autoridade legal ou de algo não importante e necessário. Então, se é algo que não tem necessidade de que seja feito um juramento, ninguém pode ser obrigado a isso. Porém, se a pessoa fizer um juramento, deve cumpri-lo a todo custo, mesmo que nem que sofra com isso, né, algum prejuízo. Não há nenhum pretexto para o não cumprimento de um juramento, nem mesmo em se tratando de juramentos feitos a ímpios e hereges, pois todo juramento é, antes de tudo, feito a Deus. Vamos pegar aqui um exemplo assim, bem dramático. Um homem e uma mulher se casaram, né? E ela então converteu-se a Cristo Jesus, mas ele não. E ela diz assim, bem, agora que eu sou convertido e ele não, então eu vou me separar dele, porque luz e trevas não podem andar juntos. Eu vou me separar dele porque eu sou crente e ele não é. Parece absurdo, né? Mas eu já vi isso muito acontecer, viu? Já vi várias vezes isso acontecendo. E o que eu digo para essas pessoas é, não se conserta um erro com outro erro. 2 erros não dão um acerto. Então, se você errou no passado por ter casado com um ímpio, agora você, pela graça de Deus, foi alcançada pela graça de Deus e foi salva, você agora vai comportar-se como uma ímpia, quebrando os votos de um casamento. Ah, mas eu fiz os votos para um ímpio. Ele também fez o voto para uma ímpia, né? Vocês eram ímpios, mas não há motivo para você se separar. Se você fizer isso, você estará quebrando os votos que você fez diante de Deus. Isso é muito sério. Esse é só um exemplo, mas existem outros. Ah, mas eu não devo ser obrigado a cumprir um voto com o fulano, porque o fulano não é crente. Não, você deve cumprir, mesmo que você sofra o juramento, com esse juramento você sofra danos e prejuízos. Não é porque o outro não teme a Deus que você, que teme a Deus, vai agir como se não temesse. Lembre-se que todo juramento é feito, antes de tudo, na presença de Deus. E é o nome dele que está em jogo. Diz, o voto é da mesma natureza que o juramento promissório.
Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprindo com igual fidelidade. Parágrafo 6º. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzem a esses deveres. Então aqui nós vemos que tudo o que foi dito em relação aos juramentos também é dito em relação aos votos. Em Deuteronômio 23, 21 a 23 está escrito: Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Então veja bem, aqui o voto é diferente do juramento, no sentido de que ele é algo voluntário, né? Essa é a diferença básica entre os dois. Enquanto enquanto o juramento é algo que nos é exigido, o voto é algo voluntário, né? Deus não exige votos de nossa parte. Mas se nós fizermos votos, nós devemos cumpri-los, né? Ao fazer votos em conformidade com a palavra de Deus, servem para direcionar o nosso coração a Ele e às coisas que o agradam. Os votos são algo muito importante. Então, se você fizer um voto a Deus, significa que você está direcionando o seu coração para Deus. Você está fazendo um voto porque você quer agradar a Deus. Você está fazendo um voto para mostrar a Deus o quanto Ele é importante para você. Veja bem, quando falo de agradar a Deus, não é no sentido de que Deus está insatisfeito, porque insatisfação pressupõe-se algo incompleto, e Deus é completo, Deus é pleno. É no sentido de agradar a Deus por gratidão, mostrar a Ele a nossa gratidão, é nesse sentido. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Então, fazer votos é algo muito importante para mostrarmos a Deus a nossa gratidão pelo seu amor para conosco. Parágrafo 6º, ele nos mostra como os votos devem ser feitos. Os votos são apenas um recurso do qual lançamos mão voluntariamente e, por isso mesmo, devem ser feitos com extremo cuidado religioso e igual fidelidade com que fizemos ou fazemos os juramentos. Primeiramente, os votos devem ser feitos exclusivamente a Deus. Eles são promessas que fazemos a Deus, primeiramente com fé e consciência de dever, né? Não tem sentido algum fazermos votos a Deus se não crermos nele, se não crermos em Deus. Mas se fizermos votos a Ele, empenhamos a nossa palavra, e o que se constitui então num dever solene, ao qual, se nós deixarmos de cumprir, desonraremos a Deus. Ninguém é obrigado a fazer voto algum a Deus. Mas, se fizer então esse voto, obriga-se a cumpri-lo, pois do contrário, Deus lhe pesará a mão. Deus não se agrada de voto de tolos, como nós vemos nas Escrituras. Em reconhecimento também de misericórdias recebidas. Se você recebeu uma bênção de Deus, uma misericórdia de Deus da parte dele, então você fez um voto. Senhor, eu agradeço ao Senhor pelo que o Senhor fez e por isso eu vou fazer um voto. Vamos supor, eu fui curado de uma enfermidade. Senhor Deus, eu quero então fazer um voto diante do Senhor. Por toda a minha vida, eu sempre ajudarei alguém que estiver passando por alguma enfermidade, embora isso seja um dever nosso, né? Não havia necessidade de fazermos algum voto, né? Mas nós devemos então levar a sério, seja qual for o voto que fizermos a Deus, nós devemos levar a sério. Todo começo de ano a gente faz, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e a gente não passa das genealogias em números.
Né? Infelizmente. O crente não pode ser assim. Se você fizer um voto a Deus, cumpra-o, e cumpra-o diligentemente. Outro motivo também pelo qual nós devemos fazer o voto, além de em reconhecimento pelas misericórdias recebidas, deve ser para obtermos o que desejamos. Não se trata aqui de fazer barganhas com Deus, ou mesmo forçá-lo a fazer algo que nós queremos e que ele ainda não quis. Não é nesse sentido, tá? Não é barganha com Deus, como muitas igrejas fazem por aí, ensinando os seus fiéis, os seus membros, a darem tanto para Deus para receberem tanto de volta. Não é nesse sentido, não. A Bíblia relata vários casos de votos feitos a Deus na esperança de receber algo dele. Antes de fazermos algum voto na esperança de recebermos algo de Deus, precisamos ter certeza de que o que estamos lhe pedindo seja algo para a glória dele e seja algo de acordo com a vontade dele. Lá em 1 João 5,14 nós lemos que tudo que nós pedirmos, sendo da vontade dele, nós receberemos. Mas nós precisamos entender que o voto não é uma forma de forçar Deus a dar a nós aquilo que nós queremos. Não, em hipótese alguma. Mas se nós desejamos algo de Deus, então nós devemos fazer um voto. Senhor, eu desejo tanto conhecer mais de Ti, eu desejo tanto conhecer mais da Tua pessoa, e sei que para isso eu terei que estudar muito a Bíblia. Então eu vou fazer um voto de estudar a palavra do Senhor todos os dias, pelo menos meia hora, 1 hora por dia, fazer um estudo dedicado e com afinco das Escrituras. É um voto. Cumpra esse voto e você verá a bênção de Deus a qual você pediu a Ele, e você receberá. Você verá a bênção dele na sua vida. Ainda no parágrafo 6º, nós destacamos que um voto deve ser um dever necessário, assim como o juramento. Deve ser algo necessário, da mesma forma o voto. Como foi dito, devemos ser criteriosos ao fazer um voto. E o mesmo deve ser um dever necessário, isto é, algo que a palavra de Deus aprova. Se um voto não estiver de conformidade com a palavra de Deus, não será por ele aceito, ainda que feito com diligência. Tudo o que fizermos deve estar em consonância, em acordo com a palavra de Deus. O 7º e último parágrafo dessa lição diz: ninguém deve prometer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, ou para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Então, primeiramente, nós vemos aqui os limites de um voto. Esses limites de um voto, primeiramente, eles têm que estar dentro da palavra de Deus. Infelizmente, o nosso coração ele é prodigioso em inventar coisas mirabolantes que destoam da vontade de Deus revelada em sua palavra. Ao proferirmos um voto a Deus, devemos observar o que a sua palavra diz sobre o assunto. Eu quero algo, então eu vou fazer um voto a Deus, mas aquilo está contra a palavra de Deus, ou é algo que a palavra de Deus não aprova, então nós não devemos querer isso para a nossa vida. Ao proferirmos um voto a Deus, devemos observar o que a sua palavra diz sobre aquele assunto. Não podemos fazer um voto com base naquilo que Deus não concorda e nem aprova em sua palavra. Outro limite de um voto é que ele deve estar dentro das próprias capacidades da pessoa. Uma criança, se uma criança fizer um voto, vou pegar aqui um exemplo de uma criança, se ela fizer um voto para o qual ela não tem capacidade de cumprir, seus pais devem desobrigá-la. Suponhamos, um filho de um crente chega e faz uma promessa, um voto a Deus, e então é sabido que ele não tem condições de cumprir aquele voto. Seus pais devem desobrigá-lo daquele voto com uma autoridade sobre a vida dele. Seus pais são autoridade sobre ele e eles podem desobrigá-lo daquele voto.
né? Mas sim, se tratando de um adulto, de alguém que é autoridade sobre si, essa pessoa deve tomar muito cuidado ao fazer um voto e lembrar que tem que ser algo dentro das suas capacidades, não pode ser algo que ele não possa fazer, né? Um outro exemplo é alguém prometer a Deus algo que não possua para cumprir uma promessa. Tal voto por si só é inválido. Embora não foi um voto, foi um sacrifício, mas você lembra de Davi quando foi oferecido para ele ali os animais para fazer no holocausto, ele falou, não, de forma alguma eu ofereceria a Deus algo que não me tenha custado. Então ele foi lá e comprou a eira de Araúna e tudo mais e fez um voto, fez um sacrifício a Deus. E nós precisamos entender que um voto é algo que tem que estar no nosso alcance. E ao prometê-lo, nós devemos cumpri-lo com a máxima seriedade. Ponto sobre os votos que tem que ficar bem claro aqui é que eles são voluntários. E sendo algo voluntário, um voto jamais pode ser imposto por alguém a outra pessoa. Por exemplo, a Igreja Católica Romana é um exemplo desse erro, né? Esses votos que ela impõe aos seus clérigos, né, o voto de celibato, né, não podem se casar, o voto de pobreza, né, alguns, né, fazem esse voto, longe estão de serem instrumentos de aperfeiçoamento espiritual. São, na verdade, laços supersticiosos e iníquos, dos quais todo cristão sincero deve fugir. Mas veja bem, você não disse lá, quando falou sobre juramentos, que se uma autoridade competente, instituída por Deus, exigir o juramento, eu tenho que fazê-lo? Bem, eu estou falando aqui de votos, não estou falando aqui de juramentos, né? O juramento é algo imposto por uma autoridade instituída. E esse juramento deve ser feito se ele for lícito, se ele for dentro da palavra de Deus. E se ele for com o propósito de glorificar a Deus. O voto é algo voluntário, né? O próprio nome já diz voto, né? Vem de voluntário, né? O voto é voluntário, a pessoa vota, ela faz um voto a Deus se quiser, né? Ela não é obrigada a isso. Então logo, se uma autoridade chegar e disser assim, se eu como pastor chegar para você e disser assim, você vai fazer um voto diante de Deus, já está tudo errado. Você não precisa nem dar ouvidos para mim, para o restante que eu tenho a dizer, porque eu não posso obrigar você a fazer isso. Assim como eu não posso ser obrigado por ninguém a fazer um voto a Deus, eu também não posso obrigar ninguém a fazer um voto. Eu posso estimular, posso incentivar você, faça um voto diante de Deus, é diferente. Mas eu não posso impor isso para você e exigir isso de você. Como acontece com a Igreja Católica, né, na questão dos seus clérigos. Ok? Isso é um laço para o nosso coração, porque faz com que a pessoa acredite que é o voto dela que vai fazer Deus agir na vida dela. Deus é misericordioso, ele faz isso por misericórdia e por graça. E o voto nada mais é do que uma oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor e de mostrarmos a Ele a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Da nossa lição, só ressaltando alguns pontos. O juramento é obrigatório e é válido somente se feito solenemente no culto. Há juramentos que são feitos fora do ambiente de culto e devem ser cumpridos fielmente pelos crentes que os fizeram. Os votos são voluntários, mas em sendo feitos devem ser cumpridos com toda fidelidade e devem ser feitos somente a Deus. Compreendido isso, você compreendeu o sentido dessa lição. E não esqueça de memorizar, então, as perguntas do Catecismo Maior. Você tem as respostas aí na sua apostila. E aqui eu apresento as perguntas. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Pergunta 110. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? Pergunta 111. Qual é o terceiro mandamento? 112. O que exige o terceiro mandamento? 113. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Então, só para você aí ampliar o seu conhecimento dos símbolos de fé, memorize o Catecismo Maior. E até a nossa próxima lição, permitindo Deus. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato
e eu terei o imenso prazer de ajudá-lo nessa jornada, preparando-se para ser recebido como membro da nossa igreja e conhecendo mais a doutrina da Palavra de Deus. Deus abençoe muito sua vida e até a nossa próxima aula.